Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Eu sou a Thaís Venâncio e conto sempre com a sua companhia aí do outro lado. Você que está andando no seu carro, pode estar me ouvindo. Você que está dobrando as roupas de casa, pode me ouvir também. Liga a TV, eu ligo o celular. Mas o mais importante, tem que me seguir e também compartilhar, porque tem sempre uma entrevista que vai tocar no coração de alguém. Como toca no meu, eu digo sempre que eu começo de uma forma e saio de outra, a cada entrevista que passa por aqui. Então aproveite e me siga e compartilhe as nossas entrevistas. Bom, eu já tenho um tempo que eu quero conversar com eles. Eles já passaram por aqui pelo Espírito Santo, mas eu ainda não tive a oportunidade. Mas enfim, chegou o dia de eu conversar com esse casal que tem uma história muito bonita, que eu sei de histórias por outras pessoas. Eu vou conversar com o Brás e com a Renata. É um casal especial, porque eles são missionários e consagrados da Canção Nova. E eles têm muitas histórias para contar pra gente. Além disso, no ano de 2026, eles têm um projeto de evangelização em casal. Então, tudo isso nós vamos falar aqui sobre essa missão deles, sobre a história deles aqui no Espírito Santo e em Cachoeira Paulista. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por parar um pouquinho por aqui, por Vitória. Obrigada a você, Thaís, pela recepção, pelo carinho. A gente estava devendo, já tinha um tempo que a gente também gostaria de ter vindo, né, Brás? Mas infelizmente a agenda as agendas não coincidiram, porque eu imagino também pelo fato de ter familiares aqui no Espírito Santo, tem que dar atenção para eles. Aí foi dividido entre amigos, familiares, a família dele, família minha, é complicado. Porque Renata é de Vitória mesmo, capital. E já o Brás é de Linhares, que fica no norte do Espírito Santo. Eu quero te agradecer pelo convite, né? Eu sempre falo que Deus não demora, Deus capricha, né? E Deus ele manda os anjos, né? A Vanessa é um anjo, a Vanessa sempre tentando com a gente, né? E não era por falta de vontade, mas sim de oportunidade mesmo. E né? Vanessa é um anjo na vida de várias pessoas, né? Ela em várias. E a gente disputa ela, né? Eu falei para ela, cada vez que eu penso que tá ficando fácil, fica mais difícil. O meu sonho é levar a Vanessa para São Paulo. Não. Pois é. Mas eu já vi que ela tá muito. Mas eu falei para ela que eu acho que ela tem a missão dela que vai com excelência. Mas obrigado pelo convite. Obrigada. Tá? Desculpe a brincadeira e tudo, né? Mas é porque a gente tem que falar, né? Porque era um sonho conversar com vocês. Eu estive em Cachoeira Paulista, não consegui conhecê-los, mas assim, uma hora Deus tem um momento certo pra gente, né? Opa, Mas como vocês se conheceram? Foi aqui no Espírito Santo? Não, foi lá. Não foi aqui? Não, você fala ou eu falo? Quem fala primeiro? Não, pô, eu sempre tô falando muito. Então vou deixar a Renata começar. Eu participava de um grupo de oração aqui, eu sou de Vitória, mas hoje desde tem uns 10 anos que minha família foi para Vila Velha. Na Praia da Costa, eu participava do grupo de oração do Santuário na Praia da Costa. E um belo dia, uma pessoa chegou na frente e falou: gente, eu tenho 2 vagas para PHN na Canção Nova. Aí, se alguém quiser, me procura. Eu falei: o que é esse negócio de PHN? Não sabia nem que era PHN nem Canção Nova, não sabia, nunca tinha ido. Isso era no ano de 2003. Aí, eu falei assim: eu vou nesse negócio, deve ser bom, né? Porque o jovem e tal. Sua família sempre foi católica? Não, minha família toda evangélica. Praticamente todo mundo evangélico. Minha família mesmo, minha mãe, meus pais, minha irmã. Eu fui pro lado católico porque eu me identifiquei mais com a igreja católica. Nunca tinha ido pra igreja evangélica, mas quando eu conheci a igreja católica, eu me identifiquei mais. Aí comecei a participar de grupo de oração. Aí entrei no ônibus e fui pra Canção Nova. Cheguei lá em 2003, estava tendo PHN, e aquilo foi assim, ó. Sabe quando vê um Espírito Santo? Você era jovem? Quantos anos você tinha, né? Eu tinha uns 22, 23 anos, mais ou menos. Não era tão jovem, entendeu? Mas eu já tinha uns 3 anos de caminhada, mas eu nunca tinha tido a sensação que eu tive quando eu cheguei naquele lugar. E era bem diferente do que você viu hoje, não tinha nem um centro de evangelização. Só tinha um rincão. Tinha? É mesmo? Só tinha um rincão. E quando eu cheguei, o Dunga estava cantando, o Brás fazia parte da banda dele. Aquela música, aquele astral, ver aquele monte de jovens pulando, gritando, louvando a Deus, sem um álcool na boca, sem uma droga, sem nada. Eu falei: gente, que lugar é esse? Nossa. Eu não estava acostumado com isso, apesar de nunca ter bebido, nunca ter fumado, nunca ter usado droga, mas eu via pessoas para ficar naquela êxtase toda, precisando de alguma coisa. E ali não tinha ninguém daquele jeito, um calor fora do normal. Todo mundo dançando, pulando, louvando a Deus, naquele astral do Espírito Santo mesmo, entendeu? O Dunga pregando, o Brás tocando. Foi um impacto imediato. E eu falei assim: gente, eu fui para a fila da confissão, porque o Dunga, ele motivou a quem estava sem confessar há muito tempo para se confessar. Fui para a fila da confissão 6 horas da manhã, fui conseguir atender a confissão 4 horas da tarde.
Ou seja, eu queria muito, né? Queria. Quando eu saí dali, eu falei assim, um dia eu ainda vou vir morar nesse lugar. O pessoal, você tá louca? Você tá ficando doida? Aí passou um ano, em abril de 2004, eu mudei pra lá. Fui de Malicuia. Cheguei lá com meu gato, meu carro cheio de coisas e tô até hoje. E não fez um processo que faz antes, de ir lá, passar um ano, né, fazendo isso tudo? Não, você pegou as suas coisinhas e foi. Se eu fizesse isso, eu não ia voltar. Eu não ia voltar mais pra lá. Eu ia desistir. Se eu fizesse esse negócio de vai pra casa, volta, vai pra casa, volta, eu precisava ficar lá. Porque eu sou assim, entendeu? Só complementando, vale a pena ressaltar que, tipo assim, ir pra Cachoeira Paulista não necessariamente é ir pra Canção Nova. Né? Então a Renata ela já foi, chegou e foi se consagrou. Para Canção Nova, ela foi para Cachoeira Paulista. Mudou para Cachoeira Paulista. Lá a gente já estava namorando, né? E aí foi feito o processo. Existe esse namoro, essa aproximação da comunidade. Ao contrário dela, eu já estava na Canção Nova, eu cheguei na Canção Nova em final de 98. Então eu já era membro da comunidade e tal. E então aconteceu todo esse processo, né? Então é feito um namoro. Então quando você saiu daqui de Linhares, você foi para ser consagrado da Canção Nova? Não, eu fiz igual a Renata. Em 91, a minha história é mais ou menos assim, eu, na verdade, ao contrário, eu nasci na igreja católica, mas eu nunca fui praticante. A minha trombada com Deus foi por etapas. Aos 18 anos eu conheci a Renovação Carismática, fiquei um tempo, e aquela questão, aquele jovem, né? Por isso que a gente entende bastante os jovens hoje. E acabei me afastando, e depois aos 28, eu fiquei dos 18 até 21 anos, fiquei firme. Depois larguei, separei da igreja e tal. E aí até os 28, quando Deus deu a segunda paulada, a segunda chamada, vamos dizer assim, o meu chamado foi parcelado. E então quando eu fui para São Paulo, ao contrário, eu não fui para São Paulo para Canção Nova. Eu fui para São Paulo para ir numa feira da música. E aqui você já trabalhava com música? Sim, você já tinha... sempre foi músico. Eu tenho de profissão, eu sou músico desde os anos 80, 83. Minha carteira de músico é com 14 anos. Olha. Então eu trabalhava na noite, trabalhava em bares e tal, e trabalhei também uma época no Detran, trabalhei uma época no hospital, eu sou técnico de raio-x, sou esposa neurologista, né? Trabalhei com alguns médicos de Linhares, trabalhei 6 anos na área médica. Caramba! No hospital, mas quando eu... Mas a música sempre fez parte da sua vida. E aí eu vi, meu pai era sanfoneiro, né? Eu sempre gostei de música. E então quando tive assim, tava no alto, tinha eu era músico, tinha uma banda lá em Linhares, né? A gente tocava, e aí indo para uma feira da música, Expo Music em São Paulo, por uma intervenção de Deus, um processo, eu estava com a minha mãe sempre sonhava eu ir na Canção, eu resolvi visitar a Canção Nova. E aí quando eu visitei, aí Deus foi assim, é aqui. Então ali foi o batismo, digamos assim, a conclusão mesmo daquela etapa, o chamado, né? Então ele foi batizado, aí foi assim, em um mês eu conheci também o Dunga, né? O Dunga é um mentor para nós, é um amigo, é o anjo, né? A gente vai falar que a Vanessa é um anjo, a Vanessa produtora aqui, né? Mas foi dessa forma, a metodologia, a pedagogia que Deus usou para mim foi mais ou menos a da Renata, porém em cenários diferentes, né? Então cheguei na Canção Nova, eu conheci o Dunga, conheci o Dom Alberto Taveira, comecei a ser acompanhado, mas em um mês eu larguei tudo aqui no Espírito Santo, larguei mesmo, definitivamente. Ficou como a Renata, peguei um carro, alguma parte do dinheiro e doei um ano. Fui a convite do Dunga para fazer parte do Ministério de Música. Então ele falou, olha, não estou te convidando para vir para Canção Nova, estou te convidando para fazer parte do Ministério de Música, para ser consagrado na Canção Nova. Estou convidando você para você vir para Canção Nova, você vai ser integrante do Ministério de Música, e aí a gente vai ver o que Deus, vamos discernir juntos, o que Deus pode... Porque o chamado do Padre Jonas é que você quer doar um ano da sua vida, foi fazer uma proposta. O que você está vivendo, porque foi um choque tão grande, porque era tudo ao contrário. Ao contrário assim, dos jovens que a gente vai hoje, eu não era um jovem de igreja. Né? Isso que eu perguntava, pelo fato de você ter tocado na noite e tudo mais, você chegou a ter a bebida alcoólica, drogas, essas coisas? Não? Você imaginar do cenário da noite, até eu acho que você não imaginar, eu posso dizer assim, não por... Que você vivenciou. Eu vivenciei e vivi mesmo, experimentei, né? Passagem pelas drogas, bebidas, sexualidade desregrada, essa prostituição lícita. Você vê como que Deus chama as pessoas diferentes, né? Eu sou completamente diferente, mas o chamado é o mesmo. Exatamente, O chamado é o mesmo. Mas Deus eu tinha... não escolhe, ele fala, esse aqui é meu, quero esse aqui. Eu tinha já esse chamado desde 18, sempre tive uma vontade de ser de Deus. Sempre tive uma vontade de ser mais de Deus. De Deus todos nós somos, né? Vontade de ser mais de Deus, de estar na obra de Deus, mas nunca consegui. E Deus, ele não trabalha com um pedaço, tem que ser por inteiro.
Deus não quer só metade. Deus quer... E por isso, talvez, essa aproximação muito forte com os jovens, porque Sim. a gente fica pensando, né? Eu fui uma jovem que não experimentei droga, não experimentei a bebida alcoólica, nem nada. E aí a gente fica pensando, hoje com filhos, né? A gente pensa, o que passa na cabeça destes jovens? Com que maneira você se aproxima desse jovem para falar essa língua, essa mesma linguagem que ele? Na minha história de vida, eu comecei a música muito cedo, né? Então, assim, fui sempre protagonista acompanhando o cenário da juventude. Então, na nossa época lá, a gente, muitos bailes, carnaval, praia, verão, essas coisas, né? E sempre tocando. Então, você sempre estava acompanhando, né? E eu posso dizer... lembro até de um fato agora, me vem, eu estava no último carnaval que eu toquei na noite, o verão, foi nem carnaval, eu ia para fazer o carnaval, estava fazendo o verão, a gente fechava o contrato do Réveillon até o carnaval, né? Era em Conceição da Barra, uma praia aqui do estado, né? Essa praia é bem famosa, né? Aqui no estado. E o aí, verão então, fica lotado. Era muito bom, muito bom. Era o meu sonho fazer o verão da Barra, que falava, né? Eu tocava na Barra, tocava o ano inteiro, depois em qualquer lugar, até fora do estado, né? Mas eu lembro que quando eu estava tocando naquela noite, eu sempre tinha um costume, como eu bebia e fumava, eu sempre tinha um costume, a dopamina, a adrenalina descer, eu descia do palco ou do trio, se fosse, então eu sempre tomava assim, pegava um whisky cowboy, uma dose de whisky sem gelo, e fumava um cigarro. Então eu, nesse dia aí, isso eu estou falando de meses ou 2 antes de ir para Canção Nova. De ir para Cachoeira Paulista, já estava tendo aquele batismo, assim, aquele encontro com Deus, estava em ebulição, estava gestando. E uma hora eu desci, então eu estava andando assim, fumando cigarro, fui olhar à beira da praia e tinha uma garotinha, assim, a menina bonita, essas meninas bonitas, os seus filhos, nossos filhos de hoje. Né? Eu fico pensando, Sofia, minha filha, né? Mais ou menos assim, naquele cenário. Então, quando eu passei perto assim, ela fez assim, desculpa, ela deu um mito assim, né? Aí eu passei e falei assim, oi, tá difícil aí, hein, gatinha? Ela falou assim, ela virou para mim, ei, cantor, eu fiz assim, né? Tava totalmente focada, né? A gente falar que ele tava. Deve ter roqueado muito à noite, né? Mas você vê que era uma garotinha novinha, ela falou assim, ei, cantor. Ela olhou pra mim assim, ela olhou nos meus olhos assim, você, foi culpa sua. Desse jeito. Ela falou assim pra você? Eu falei pra ela, tá difícil, hein? Ela falou assim, culpa sua, chega a arrepio, tá vendo? Aí aquele dia Deus falou muito comigo, eu falei assim, o que eu tô fazendo da minha vida, né? E então o tempo, a gente emociona, né? O tempo passou, quando eu fui pra Canção Nova, um jovem chegou e falou assim, porque eu toco saxofone, gaita, flauta, como a Renata olhou aquela energia ali no palco, né? E aí um dia eu descendo, a pessoa falou assim, Braz, mas vem cá conhecer o Brazinho aqui, o seu xerox, sua cópia aqui. Aí ele disse, ele toca sax, gaita, flauta, ele quer ser tudo que você ele quer ser. Aí ele falou assim, graças a você. Então assim, como que Deus transforma a culpa em graça? Né? Então foi me apaixonando, eu larguei tudo, fui parar na Canção Nova e ali foi aquele namoro, fiz um caminho para a comunidade. Mas assim, a gente tem que deixar bem claro aqui que ir para Cachoeira Paulista, isso é uma coisa que a gente sempre fala lá em todas as nossas formações, todas as pessoas que chegam pra gente. E sair daqui, fazer o que eu fiz, ou o que o Braz fez, não quer dizer que você vai ser membro da comunidade Canção Nova. Porque uma coisa é você sair daqui para Cachoeira Paulista, você não vai morar na Canção Nova na hora que você chegar lá, você vai ter que trabalhar, você tem que se sustentar. E se você vê que é o seu chamado, você vai procurar a comunidade, vai procurar o vocacional da comunidade, vai fazer um caminho, todo um caminho, entendeu? Para ver se você realmente tem vocação para entrar. Aí se você realmente tem vocação para entrar, você vai entrar. Senão você vai continuar amigo da Canção Nova, simpático da Canção Nova, sendo voluntário, mas isso não te leva a ser, não te dá crédito para ser um consagrado. Primeiro você tem que passar por todo o processo. Inclusive, eu não fiz esse processo antes de sair daqui. Normalmente as pessoas fazem em casa. Aqui, na casa deles, depois vão para lá quando já sabem que vão entrar. Eu precisava ir para lá para viver isso de perto, para poder eu ter certeza se era isso mesmo que eu queria. E depois você descobriu, Renata, o que fez você ter essa coisa assim? Eu acho que eu estava muito cansada da vida que eu tinha aqui. Estava muito sem sentido, sabe? E quando eu cheguei lá, eu encontrei realmente o sentido da minha vida. E aqui você trabalhava, você era concursada. Trabalhava na Prefeitura de Vitória, trabalhava muitos anos com política, era um meio muito sujo, entendeu? Isso tudo estava me deixando bem mal, bem
bem abalada emocionalmente. Eu tinha um namoro que não era uma coisa legal, entendeu? Eu vivia uma vida desregrada, e isso me incomodava. E quando eu cheguei lá, voltando aquele dia que eu cheguei lá, e que eu vi aqueles jovens buscando santidade, não todo mundo estava ali, nem era santo, mas estava todo mundo buscando a mesma coisa. Eu falei, gente, isso é possível. Então eu falei, não, é aqui que eu quero viver, aqui eu quero morar um dia, onde eu fui recriminada. Até hoje minha família ainda não é que me recrimina, mas minha família não aceita, porque eu fiz isso, saí daqui, fui para lá. Eles respeitam, mas Sim. eles não aceitam. Entendeu? Eles mantiveram na religião deles. E outra coisa também, isso para eles foi uma facada, entendeu? Porque eu larguei tudo e fui embora, entendeu? Então, tipo assim, hoje em dia eles respeitam a minha decisão, já foi muito mais difícil do que é hoje. Como eles viram que hoje eu sou uma pessoa bem melhor do que eu era antes, para eles eu posso não ser tão melhor assim, entendeu? Mas hoje, para mim, isso me preenche. Então, eu acho que eles respeitam. Falam, se ela tá bem, então ela tem que ficar lá. Isso demonstra muito também, até a gente como pais, né? Assim, nós temos sonhos para os nossos filhos, né? Assim como os seus pais, a sua família tinha para você. E como a gente precisa deixar com que isso aconteça. E de que maneira, né? Entender isso também. Não deve ter Porque sido as pessoas fácil. acham que só faz isso quem usou droga, quem tinha vida regrada, quem vivia em tiro elétrico, bebia, fumava. Não. Lá não só tem gente assim. Muito pelo contrário. Lá, pessoas assim são minorias. Entendeu? Não precisa chegar no fundo do poço para encontrar Deus. Deus está ali o tempo todo. Você não precisa ter uma história, um testemunho muito forte para ser de Deus. Porque o meu testemunho também leva as pessoas a serem de Deus. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eu não uso droga, eu não bebo, não faço mal a ninguém, por que você deve largar tudo e vou viver na comunidade? E por quê? Nem todos os discípulos eram ruins. Tinha pessoas lá muito boas, entendeu? E Jesus não tinha, ele não fazia exceção de ninguém, ele acolhia todo mundo. Agora, e antes de você se mudar para lá, você já tinha começado a namorar com o Brás? Então, ou não? Você conheceu ele conheci ele lá na Canção Nova, só que eu vim para cá, a gente começou a conversar, porque lá a gente não começa a namorar ao mesmo tempo, a gente tem que primeiro se conhecer. Aí nós ficamos quase 6 meses, né, Brás, conversando, conhecendo, aí eu resolvi o problema do meu namoro, ele falou para mim, Renata, você vai para lá, resolve o seu namoro. Porque não tem condições de a gente ficar conversando, você namorando. Aí vim pra cá, resolvi o problema do meu namoro, terminei o meu noivado, terminei tudo, falei assim, agora a gente vai começar a conversar. Aí a gente começou a conversar. Aí depois a gente começou a namorar, eu fui pra lá e teve um acompanhador, a gente sempre tem um acompanhador para no nosso namoro. Acompanha o casal? A equipe vocacional. A equipe vocacional. é? E assim, quem era o nosso acompanhador da época foi o Dunga, que acompanhou o nosso namoro. E é tudo uma regra, a gente não tinha condições, né, Brad, de sair sozinhos. Mas a gente evitava um pouco certas coisas, porque a gente era madura, a gente já tinha vivido outras coisas. Então, pra gente era mais difícil, né? eu penso assim, Thaís, até porque a Renata estava falando, né? Vocação é algo único. É pessoal. Né? Então, assim, eu tenho quase 30 anos que eu estou lá na Canção Nova, mas eu aprendi com um tempo que é igual a história de São Francisco, né? O pai de Francisco não entendeu nada e só muda o tempo. Só muda o tempo, entendeu? O roteiro é praticamente o mesmo, porque o chamado é o mesmo Deus que chama. Né? Então, o chamado que eu tenho, foi o meu, da Renata, o seu. Você tem um chamado, você é missionário. Eu vejo os seus podcasts que você está fazendo. Então, assim, agora, aonde que Deus te quer na missão? Né? Então, você, pessoal, completando o que a Renata falou, até de estar morando em Cachoeira, existe alguns casos de pessoas que vão para lá, pessoas que estão trabalhando, né, Renata? Começa a trabalhar na fundação, que é uma área, a parte administrativa, empresa do sistema da Canção Nova, acaba se apaixonando, Deus acaba fazendo um mover, essa pessoa entra para a comunidade, né? E existe todo esse processo dessa seleção, que é o processo vocacional. Deus está me chamando, tá bom, Deus está te chamando como? Para fazer o quê? Você vai ser padre, você vai ser tal. Então é todo um processo que é chamado também caminho. Tem os funcionários, né? Sim, tem pessoas que têm a vida, vão lá, prestam serviço, muitos colaborador, né? assim, não é assim, todo mundo que vai para lá vai ser, né? Não, nós vai, temos funcionários exatamente. evangélicos, nós temos funcionários que pregam outras religiões. Isso pra gente não é problema, entendeu? Mas não é problema, a gente acolhe todo mundo. Por isso que a gente fala que é um caso de vocação, né? Um chamado. Então, assim, você tem um chamado, Deus é a Canção Nova. Então, agora você vai ser acompanhado pelos membros da Canção Nova, que chama-se equipe vocacional, para discernir dentro do chamado a ser Canção Nova aonde você vai estar, aonde você vai entrar. Então, normalmente, o jovem vai entrar para a comunidade de vida, ali dentro pode discernir para ser para ser um sacerdote, para viver uma vida celibatária. Então, assim, lá fora na Canção Nova tem espaço para todo mundo.
Né? Igual, por exemplo, no nosso caso, o caso que vale muito a pena ressaltar. Nós somos consagrados na comunidade de aliança. O que é isso? A gente mora em Cachoeira Paulista, nós temos a nossa casa, temos o trabalho, no meu caso, a minha missão é meu trabalho é a minha missão. Eu trabalho com a música, evangelização, né? Os shows, etc. E dentro dessa vocação da aliança, né, a gente mora na cidade, nem mora dentro da Canção Nova. Nós comungamos o carisma, ali dentro tem um grupo formativo, nós somos membros do segundo elo que a gente fala. Né? Agora, o membro da comunidade de vida, ele vai viver integralmente, 100% ali dentro, até ver para onde vai crescer, vai casar, vai para uma família, vai ser padre, vai ser freira. Então, assim, é muito organizado, né? E você falava de a gente se preocupa com os jovens, né? Lógico, você tem um filho, seu filho está fazendo a faculdade, ou ele quer entrar na faculdade, terminou a faculdade, mas Deus fez um chamado. Lembra que eu falei de São Francisco? O pai não vai entender muitas vezes, mas muito tempo assim, Deus não faz pela metade. Uma hora Deus vai mostrar o porquê daquele chamado, por que ele foi. As coisas vão... E tem uns que vão, eu penso que só no céu mesmo. Então, assim, só que é chamado. A história da igreja é assim, né? E todo esse caminho foi construído pelo Padre Jonas? Pelo Padre Jonas. Tudo, assim, foi ele que pensou nisso tudo, assim? A comunidade de vida, a comunidade de aliança, tudo foi pensado por ele? Está tudo nos documentos. Hoje a gente tem os nossos documentos e nós seguimos aquilo que está ali, que ele deixou para nós. O que ele buscou? Foi o Espírito Santo que falou para ele, soprou para ele e ele criou isso? Sim. O Padre Jonas era salesiano, né? Ele foi muito novo para o seminário. 12 anos. Ao se formar padre, né? Ser feito padre, ardia no coração dele a evangelização com jovens. Ardia. Ao ponto que ele começou a fazer os maranatás, né? Encontro com os jovens, até o ponto que ele chegou, quem quer doar um ano da vida? Para viver em comunidade, para a gente ver se é isso que Deus já estava soprando no coração dele. 12 pessoas disseram sim, aqueles jovens que estavam lá no Maranatá, naquele encontro, e aí nasceu a comunidade. Então, quando Deus sopra no coração de um fundador, né, ele sopra tudo, ele já dá a regra também, mas vale se dizer que enquanto a comunidade, o fundador está vivo, ela está fundante ainda. Né? Então muitas coisas foram nascendo, muitas regras do Padre Jonas. Tanto que os dois cofundadores surgiram desse grupo, não foi? Sim. A Luzia. O Eto veio depois. Ele veio depois? Achei que ele também estava nesse grupo. Só a Luzia. Então, o padre foi fazendo os documentos, né? Que hoje o Padre Jonas já não está no nosso mais, meio, né? Está no céu, intercedendo por nós. E ele deixou tudo pronto. Então, Deus foi mostrando isso aqui, o jovem vai entrar. É porque eu acho tão organizado, mas tão brilhante isso. E ele pensou em tudo. Até na situação dos nossos filhos, como os nossos filhos deve ser, por exemplo, não é porque é filho da Renato Braz, né? Ele vai entrar pela janela, não pode, tem que fazer todo o processo, mesmo sendo filho da comunidade. Então, um filho de um consagrado vai passar pelo mesmo processo. Se ele tiver o chamado, vai ser a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Pode vir uma pessoa de fora e ele ali dentro, a vida inteira, nasceu ali dentro, ele tem que passar pelo mesmo processo. Mas sendo da aliança, vocês também são prestadores de serviços para a Canção Nova. Sim. São funcionários, assim... Qual é a diferença de ser funcionário e ser... Eu sou funcionária e consagrada. Eu trabalho na Fundação João Paulo II, que é a mantenedora da comunidade de Canção Nova, e sou consagrada à comunidade de Canção Nova. Entendeu? E o que muda na sua vida sendo consagrada? Nada. Muito pelo contrário, me exige mais, porque eu tenho que fazer aquilo acontecer, entendeu? Eu tenho que dar testemunho daquilo que eu prego para os funcionários. Então, na frente dos funcionários, não só na frente, eu tenho que pregar aquilo que eu prego. Você tem que botar a sua vida como um exemplo. Isso como exemplo. E o Braz ele também. Então, quando eu fui para Canção Nova, fui para Cachoeira Paulista, então eu comecei a trabalhar. Eu doei 1 ano da minha vida. Foi a proposta que o padre fez. O Dunga, eu quis assim, lá no usa início, isso. E eu sempre proponho isso para alguns jovens. Quando eu vejo um chamado, cara, dá 1 ano da sua vida. Estou sempre fazendo isso. E você, só fazendo uma pausa, você quando está viajando, está em algum lugar, algum jovem, você fala isso para alguns? Já perdi as contas de quantos foram. Eu tenho, se eu não me engano, a Vanessa falou, eu tenho um seminário, agora o padre que teve aqui no seu podcast, né? O Padre Júnior? Junão, falei chamado de Junão. O Júnior foi um desses, num acampamento, num retiro É mesmo? Num luau na Canção Nova, eu lembro perfeitamente. Vocês vão ver essa entrevista ainda, tá aqui no canal. Ele teve. Ele conta, falou. Então, assim, hoje,
mais na área dos músicos, por exemplo. Mas tem de todo. Eu tenho uma graça, eu falo que é o João Batista, né? Vem e segue-me. Então, eu tenho músicos, eu tenho padres que já foram lá, tem gente que está casado lá, que foi de um evento desse. Cara, tem coragem de largar um ano da sua vida? Porque o Padre Jonas fez isso. E se eu sou filho do Padre Jonas, eu posso imitar sem contraindicação. Né? E o Espírito Santo chama. Então, assim, tem vários casos, sim, que hoje foram para a Canção Nova, já se casaram, acharam específico na sua missão. Né? Então, é um Ctrl-C e Ctrl-V. O Espírito Santo trabalha assim, a metodologia. Porque o padre, quando Deus deu a graça do carisma para ele, o chamado, Deus já mostra tudo que era ali. E os seus filhos vão perpetuar esse carisma. Dentro do chamado, padre vai contagiar padre, celibatário vai contagiar os mais celibatários, os casais, a vida e a aliança. Você perguntou a Renata se tem diferença. Não, o nosso trabalho é um trabalho como qualquer um outro. O que diferencia, aí nós chamamos assim, a regra formativa. Então nós temos uma obediência mesmo. Não que eu vou assim, eu preciso pedir bênção. Sim, eu não vou pedir, eu vou comunicar, mas já tem que ter um discernimento. Né? O que tudo me é permitido, nem tudo. Mas você não é funcionário da fundação? Hoje não. Hoje como a Renata é. Não, eu fui funcionário durante 14 anos, como músico, produtor, produzi, ajudei a fazer muitas coisas. Eu trabalhei com RP também na Canção Nova, na fundação. E em 2014 eu resolvi me desligar da fundação. Então eu larguei a CLT, ser empregado, e fui cuidar da minha vida artística missionária. Né? Desde lá, sempre estou fazendo minhas agendas. Deus me deu a graça nesse período, logo quando eu cheguei, da inspiração num projeto chamado Luau, né? Que é o meu, entre aspas, específico hoje, que a gente trabalha rodando pelo Brasil e pelo mundo. Então, desde 2014, eu tive esse afastamento, mas nunca me desliguei da comunidade. Uma coisa é você se desligar da empresa, você vai mudar de serviço, mas a comunidade não, ali é o sagrado. E aí o Luau foi o seu primeiro projeto? O Luau foi um dos primeiros, né? Quando eu fui para a Canção Nova, então assim, eu sempre fui músico de frente. Eu era cantor, né? Vocalista de banda aqui, até dono de banda, né? E quando eu fui para lá, eu fui como Paulo, teve que passar um tempo. Exatamente isso, 14 anos, Paulo ficou ao lado de Áquilas e Silas fazendo tendas antes de ser o pregador, antes de ser missionário. Ele foi aprendendo, né? E então eu fiquei esse tempo todo lá, assim, quando eu comecei que dava para ver que o Braz, assim, não é... Eu gostei que eu não sou... Mas, sei lá, é diferente. Aquele cara que tocava gaita, tocava sax, tocava flauta, cantava, fazia back. Então, você acaba se destacando, achando o seu lugar. Né? Foi quando, uma vez, sempre nas pregações do Padre Léo, eu era muito próximo do Padre Léo. O Padre Léo foi meu confessor, meu diretor espiritual. E, uma época, o pessoal sempre falava assim, parece aquele fundinho que você faz... Aquela musiquinha, aquela nota da gaita, aquele saxofone, fica tão legal assim, a cama, né? E aí um dia eu falei, por que você não grava um CD? Então, meu primeiro projeto específico foi os meus CDs, né, Renata? O projeto Som do Céu. Eu tenho 5 CDs gravados, Som do Céu, volume 1, 2, 3, um CD de Natal, um CD só de Nossa Senhora, com música instrumental. E eu era cantor. Eu fui passar a ser instrumentista mesmo lá na Canção Nova. Aí a docilidade que você tem que ter para aquilo que Deus quer de você naquele momento. Ele sempre foi cantor, mas Deus queria que ele fosse instrumentista naquele momento. E ele foi dócil. Gravei esse tempo. Ele obedeceu. Foi esse tempo, construí essa carreira. E aí, quando eu falei, gravei um CD, foi em 2004, eu acho, meu primeiro CD. Quando, de repente... E agora, o que eu vou fazer? Eu não sou cantor, mas eu também não tenho um músico instrumentista na Canção Nova. Então, aí Deus me soprou. Eu lembro que nas noites, quando eu morava aqui no Espírito Santo, a gente fazia muito o que chamava de luau. A gente ia para a beira da lagoa, tocar violão, puxar uma gaitinha. A gaita é um instrumento também, tocando violão, tomar um vinho, né? Esse é o costume que os jovens fazem, né? E aí, eu falei assim, peraí, conversão é você cristificar. O que não tem Cristo, você colocar Cristo. Não é que... Tive essa ideia, porque quando os jovens vão, como a Renata foi no primeiro encontro, e até hoje é assim, principalmente no encontro de jovem, o PHN, da meia-noite, ao contrário da noite, as baladas começam meia-noite, né? 11 horas, meia-noite. Na Canção Nova, meia-noite, as coisas acabam. Então você vai dormir para no outro dia começar a pregação. O problema não, a graça, né? Essa juventude que vai e não sabe o que fazer, porque não quer dormir, estão acampado e... Aí começam a gritar, começam a andar pela chácara, descer na cidade... fazer bagunça na cidade, porque vão para lá sem saber o que querem da vida. Entendeu? Verdade. E como que aconteceu? Você perguntou do luau, né? Sintetizando.
Quando eu fui logo as primeiras vezes para Canção Nova, na primeira semana que eu fui para Canção Nova, eu fumava ainda, bebia, né? Então, eu saía porque eu também tinha essa adrenalina. Não dormia. Como é que eu vou dormir 10, 11 horas da noite? Não, era sempre 3 horas, 2 horas da noite, né? Então, eu sou noturno. Meu relógio biológico, eu produzo mais à noite. A Renata é o contrário. A Renata é mais diurna. A Renata, 5 horas, acorda. Pra mim, tá assim, tá terminando, tá escurecendo, eu tenho que ficar em casa. Você também é assim, Renata? A Renata é assim também. Eu não, essa hora é minha hora. Porque desde 14 anos... A sua vida ficou foi. assim. Eu sempre dormi tarde e acordei tarde. Entendeu? Então, e tá tudo certo. Isso. Então, assim... Uma época, logo quando eu cheguei, então não conseguia fazer, vamos rolar, dar um perambular ali, ver de repente no meio das árvores, assim, num cantinho, tinha uns jovens tocando violão, eu chego, puxei minha gaitinha, pra você tocar também, aí o negócio não tava tão, aquele grupinho, sabe aquele grupinho do lado, assim, os desviados, e de repente alguém acendeu um cigarro, me deu vontade de fumar, já fumei, mas de repente alguém puxou um baseado, dentro da Canção Nova, e eu fumei também. E eu tinha tocado naquela noite. Mas como assim? O cara fumou... Sim, lembra que o meu chamado, eu era um funcionário, o Dunga me acompanhava, eu tive uma recaída. Claro. Mas o que acontece? O demônio esfrega o pecado da gente na cara, né? Naquela hora eu senti aquele remorso. Amanhã, como é que eu vou estar do lado dos caras pregando? Eu nem conhecia todo mundo ainda, né? Que estava lá no palco. E, de repente, eu fui pro confessionário e confessei, né? Falei, padre, qual é o pecado? Eu falei, padre, eu fumei maconha ontem. No quintal do Padre Jonas. Eu falei, mas eu fumei maconha. No meu livro Luau, eu tenho um livro, né, Luau, que eu explico isso. Eu fumei maconha no quintal da casa do Padre Jonas. Porque a Canção Nova é o quintal da casa do Padre Jonas. O Padre Jonas tinha a casa dele ali. Então, como assim, meu filho? Tomou um susto, né? Foi, eu sou... Mas você é aquele menino que estava tocando gaita lá? Eu falei assim, sou eu mesmo, padre. Eu quero me confessar que eu não vou dar esse mole pro diabo. Você chorar... Enfim, teve a absolvição, foi um pecado bem arrependido, está tudo bem narradinho isso no livro Luau. E eu falei, padre, me dá a penitência. Ele falou assim, a sua penitência, você vai entender que mesmo vindo para a Canção Nova, tocando no palco com o Dunga, com o Padre Jonas lá, saiu e fumou um baseado, fumou maconha, Deus não vai deixar de te amar. Eu falo para você que está ouvindo a gente, assim... Não é o seu pecado que vai definir a sua santidade. Deus vai definir. Deus não vai deixar de te amar, né? Eu falei, padre, aí chorei mais um pouquinho. Né? Você sentiu o amor, né? Você chora por amor ou por dor. Quando eu falei, padre, mas dá algo que tem que custar para mim. Eu preciso... Tem que custar alguma coisa. Eu falei assim, então, peça a Deus para te dar uma inspiração para que outros jovens como vocês não venham para a Canção Nova e fumem maconha, fumem cigarro na Canção Nova. Ali, no confessionário, eu arrepiei. Nasceu a inspiração do Luau. Sim. Eu conversei com o Padre Jonas. Aí falei para o Padre Jonas. Falei, padre, aconteceu algo assim, assim, assim. Eu queria pedir a permissão do senhor para criar um evento fora das câmeras, fora da televisão, fora da internet, sozinho. Ali, o que é isso? Um Luau, padre. O Padre Jonas, na hora... Muito bem, meu filho. Vai ser uma repescagem, então? Isso, padre. Repescagem, quando você já não passou ali, você vai fazer a repescagem. Trabalhe com os jovens, do seu jeito. Testemunho. A sua pregação é o seu testemunho. Eu fico imitando ele. E foi assim que nasceu o Luau. Você deu uma atividade para esses jovens não ficarem perdidos pela cidade, e aí, né? Virou um formato dentro do acampamento, como se fosse assim, a repescagem mesmo. Sim. Né? Acabava tudo, desligava todas as luzes e eu entrava em ação. Então, o primeiro Luau foi eu, Rinaldo. Tanto que não transmite, né? Não. Tanto que quando Vanessa tá lá, ela fala, todo mundo Luau. Pergunta. Aí eu falo, mas cadê? Não tô vendo. O específico do Luau é o tu a tu. É o cara aí, teve o pessoal, ele vai fazer isso. E outra coisa também, as câmeras, ela intimida o jovem. Isso. Ela intimida muito o jovem. E ali é um momento de muita cura, de muita libertação, onde os jovens tiram as máscaras ali. E se você colocar uma câmera na frente dele... Ele se contrai, ele se retrai, não deixa a ação do Espírito Santo agir. E todo evento meu tem música? Tem chofar, gaita, flauta? Tem. Mas eu termino trazendo o jovem de frente para ele mesmo e com Deus. E aí? Porque eu dou meu testemunho, eu falo, aconteceu isso. Isso já tem quase todo, é o mesmo roteiro. Olha, você está diante de um jovem... Mas cada hora você vai atingir um coração, né? Sim, eu falo, você está diante de um jovem que veio para cá com 28 anos, que isso. E você, eu não conheço sua história, mas eu conheço quem conhece.
Eu tive uma trombada com ele. É o mesmo que você está tendo agora. A gente pede o batismo no Espírito Santo. O Padre Jonas nos ensinou que só o batismo no Espírito Santo muda o roteiro da vida. Mas não só os jovens podem participar. Não, né? jovens de zero. Não, eu falo de 0 a 100 anos. Eu falo que de 0 a 99 anos. Então, o meu primeiro projeto foi assim que nasceu. O Luau, a inspiração. Tem sido assim. E hoje, o mais legal é que depois desses anos todos, dos 14 anos, eu voltei. Hoje, eu novamente me tornei cantor. Então, eu canto, eu componho, eu sou compositor também. Então, hoje você tem a banda completa. Então é um evento. Eu falo canta, assim, toca. é um combo. Quando você leva o Braizós para sua cidade, inclusive, eu vou estar no Espírito Santo agora, nas 2 próximas semanas. Eu vou fazer o Luau na praia do Pontal do Ipiranga, no dia 8 de janeiro. Esse luau que você faz lá na Canção Nova, você trouxe para o estado. Hoje, e você visita outros lugares. Eu rodo pelo Brasil e o mundo nessa festa. Mas deixa eu voltar na história de vocês. Vai. Depois de quanto tempo vocês casaram? Depois nós namoramos 3 anos e meio e casamos lá em Cachoeira Paulista mesmo. E para casar tem que ser com outro consagrado. Vocês se consagraram? Não? O ideal é que seja, porque como que eu vou comungar de uma coisa, a pessoa que está comigo vai comungar de outra. Mas isso não é uma regra, entendeu? Mas o ideal, aquilo que você está propondo para você, você tem que querer para a pessoa que está do seu lado. Você não tem como um andar para um lado e outro andar para o outro. Exatamente. Pode até acontecer, mas vai ser muito difícil de dar certo lá na frente. Por quê? Porque são ideias diferentes, comportamentos diferentes, atitudes diferentes. Por exemplo, nós temos as nossas regras de vida. Aí vai a missa diária, a oração do terço. Como é que eu vou fazer? Se eu fizer isso sem meu marido, não vai ter uma comunhão. Então, o ideal é que a gente comungue da mesma religião, do mesmo E para ser consagrado, precisa morar em Cachoeira Paulista? Não. Também não. Uma pessoa pode ser consagrada e morar em outro lugar. Pode, tranquilo. O processo vocacional para a comunidade de vida, os jovens, né? Porque até para você entrar para a comunidade de vida, você tem que ter até 30 anos. Depois de 30 anos, você tem que pode ser fazer o caminho. também. E solteiro. Para a comunidade de vida, morar lá dentro, viver integralmente. Tem que entrar até os mantido 30 anos. O caminho pode ser feito até 28. Agora, para a comunidade de aliança, você pode ser membro da comunidade Canção Nova. Você. Eu que moro em outro sim, estado. Você mora em outro estado, sim. O que é Você vai isso? viver as regras Você teve um normais. chamado, você vai começar a ver, eu quero ser como esse cara, quero ser como o Braz, como a Renata, quero ser como... Na comunidade de aliança nós temos médicos, nós temos diretores de banco, nós temos um leque aberto à sociedade. A comunidade de aliança é os braços da comunidade de vida inserido diretamente na sociedade. Então, não necessariamente, nós somos a minoria que moramos em Cachoeira Paulista. Tem um pequeno número. Acho que hoje nós são 250 só. Lá em Cachoeira, né? Me falha a memória de número, mas hoje nós somos, eu acho, mais de 500, acho que é 700 Agora, os membros. de vida, eles têm que ser... Eles podem casar também. Sim, ele passa na Canção Nova, faz o noviciado, o processo lá dentro, o noviciado, o pré-discipulado, o discipulado, entra como membro consagrado, a regra é 3 anos, né? Como membro, e dá o tempo para ele acertar a vida dele. Lá dentro mesmo, é muito comum namorar com o rapaz, começa a namorar com a menina dentro da Canção Nova, ou até fora. E vai chegar uma hora que ele vai discernir. O Padre Jonas falar que a Canção Nova é uma Santa Casa de Misericórdia. Uma companhia de pesca. Muitos vão vir, vão ser tratados, né? Vão entrar no trilha da cura e às vezes vão voltar para sua casa. Vão para outros lugares. Tem vários membros que aconteceram isso. Vai conhecer uma pessoa, não é que eu vou namorar com a menina de fora, não é que ela vai me tirar. Não, a minha vocação passou pela Canção Nova e aí nós temos a opção do segundo elo, que é no meu caso. Então, a pessoa, qualquer um que tenha um chamado... Pode vir pro segundo elo e casar com aquela pessoa do lado de fora. Você vai ter qualquer que tenha um chamado vocacional, você tem lugar para você. Você pode morar... Nós temos membros da comunidade fora do Brasil. Fizeram o processo, são consagrados, pronto. Nós temos 23 casas fora do Brasil hoje. 23? Aí, o que essas casas fazem? A maioria delas, minorias são núcleo, que vai sempre um casal ou 2 para lá, e 90% daquela comunidade lá é aliança. Entendeu? Então, pessoas trabalham com vocês, pessoas civis normais, que têm a sua vida, a sua família, o seu trabalho. E eles ficam perto do núcleo, porque tem que ficar enucleado ali para poder receber todas as informações do núcleo. Mas ele não quer dizer que eles são comunidade de vida, eles são comunidade de aliança, mas não deixa de ser consagrado. Que não deixa de ser comunidade. O Padre Jonas falava que não tem diferença. Não tem diferença. Sim. Tanto que mesmo livro que você recebe, eu recebo, mesma coisa que você assina no dia 2 de fevereiro, mesma coisa que eu leio lá no dia 2 de fevereiro, é o que a comunidade de vida lê, não tem diferença. E por que dia 2 de fevereiro? Porque foi o dia do chamado.
De todo mundo. Todo mundo. Vira um padrão desse dia, 2 de No fevereiro. dia 2 de fevereiro a gente renova os nossos votos. Nosso compromisso. E ao longo do ano tem uma formação para os consagrados. Todos. Toda segunda, no nosso caso, esse ano passado, não tem regra, foi toda segunda-feira. A gente entra na formação 7 horas da noite, sai 9h30, 10 horas. Aí ali tem um formador, onde a gente vai ler nossos documentos, vai ler as coisas que vêm da comunidade, da equipe vocacional pra gente, da equipe de formação pra gente poder botando em prática aquilo durante a semana. Aí na outra semana é outra formação. É conhecimento, é estudo. É um processo formativo. Formativo, nós somos Processo formados. formativo. Toda semana. E que quem é consagrado precisa fazer isso. Precisa. Todo mundo precisa de formação. Né? Todo mundo, é verdade. E outra coisa, quando você se deixa ser formado, é uma coisa linda, porque, por exemplo, às vezes eu chego lá, eu tô um caco, tô vivendo uma situação muito difícil na minha vida. Quando eu começo a partilhar, quando eu começo a falar para meus irmãos que eu tô vivendo, eles colocam a mão em mim, rezam por mim, pedem o Espírito Santo. Cara, você sai de lá renovado, você fala, gente, não tem problema, tem muita gente que tem muito problema pior do que eu. Eu tô aqui me vitimizando por causa de um problema desse. E é na partilha que você consegue encontrar isso, entendeu? Que o seu irmão pode estar pior do que você, tá passando uma situação muito pior do que você. Pode te ajudar. Pode te ajudar. Tá melhor, pode te ajudar. Então, assim, é o processo, né? E você mudou também, não só de vida, como também de profissão. Você trabalha na TV Canção Nova. Na TV Canção Nova hoje. E aqui você não trabalhava em comunicação em nada? Quando eu cheguei na Canção Nova, quando eu cheguei lá na Canção Nova, o Eto, né, que é o cofundador, ele perguntou pro Braz se eu não poderia. Eu tinha montado uma empresa lá para mim, para poder me manter lá, assim que eu cheguei. Empresa de quê? De venda de perfumes. Distribuidora de perfumes, contratipos. Trabalhei com isso 2 anos lá. E como ele via muito a minha sagacidade, aquela coisa toda, o Eto falou assim, ô Braz, traz seu namorado pra cá. Eu quero ela aqui na fundação. Aí eu falei assim, mas onde que eu vou trabalhar agora? Ele falou assim, por enquanto, você pode dar aula? Porque a gente está renovando o Instituto, nós temos uma escola hoje de 1.800 alunos. Para as crianças da cidade, crianças da comunidade, crianças dos empregados, dos colaboradores. Eu falei, posso, nunca dei aula não, mas eu posso. Eu tenho faculdade, eu posso dar aula. Aí ele falou assim, então vai dar aula. Vai lá dar aula, depois a gente vê onde você vai ficar. E a sua formação foi em quê? Em administração e gestão pública. Aí eu fui lá dar aula de geopolítica. Dei aula por 4 anos lá dentro. Aí depois saí de lá, porque era muito estressante, estava num momento muito difícil. Eu casei, tive filho, perdi o bebê. Aí por esse motivo, eu falei assim, não, acho que agora está na hora de eu me retirar, porque eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Então foi muito cansativo. Aí fui para a Web TV, onde a Web TV estava sendo aberta na época. A nossa Web TV estava sendo aberta. Aí fui trabalhar na Web TV. Trabalhei na Web TV por 3 anos e meio e depois fui solicitado para a TV. Aí, com esse tempo de casa todo, de bagagem lá, eu consegui tirar meus DRT. Naquela época eu podia tirar DRT por tempo de trabalho e por conhecimento. E hoje eu estou há 19 anos na TV. Nossa! E tipo assim, eu descobri, você vê o que Deus faz? Deus capacita aquilo que você acha que você não tem condições de fazer. Verdade. E foi uma descoberta para você, profissional? Uma descoberta para mim. Hoje eu amo. E é fascinante, né? Eu amo o que eu faço. Não é fácil, porque você fazer televisão com poucos recursos, apesar de a gente ser uma das maiores emissoras do Brasil, nós temos poucos recursos, mas Deus multiplica aquilo que a gente tem. Deus age ali de uma forma assim, extraordinária. Às vezes a gente fala, não vai dar certo, mas acaba dando com a bênção de Deus. Ele transforma aquilo no pouco, no muito. E isso é o que eu falo, é o desafio do dia a dia, entendeu? Aí, por exemplo, se eu chego numa emissora que tem tudo na mão, eu acho que eu nem sei trabalhar, assim, sabe? Porque é muito desafiador. E você se torna aquela profissional que sabe... Não, muito mais completa, muito mais... Tem time para poder fazer as coisas pelos empresas. Você quer mais água? Tem que hidratar, né? Não, é improviso, entendeu? Porque se não tem esse microfone aqui, eu pego esse aqui, já substituo rapidinho, deu um problema no áudio, a gente vai lá, eu mesmo conserto, eu mesmo vejo luz, porque você acaba tendo que fazer tudo. Mas hoje você cuida das transmissões ao vivo. Das transmissões ao vivo. E de alguns programas. E de 2 programas específicos, que é o Som do Monte, que é o do Frei Gilson, e o do Minha Família é Assim, que é o do Diácono Nelsinho. Eu faço o oracional, que é o Frei Gilson, e o outro é programa relacionado à família. Eu tenho uma dúvida de uma coisa. Por que quando a gente está no Rosário com o Frei Gilson, aí ele fala assim, agora eu tenho que me despedir da Canção Nova, e quem quiser continuar comigo, fica aqui no YouTube. Não pode ficar com ele até não pode, quando ele termina? Existe uma grade de programação. Você trabalhou na TV, você sabe. Existe uma grade de programação. Se eu passo o Frei Gilson para frente, eu atraso toda a grade de programação. Pois é. Então, isso é para poder explicar. Porque... pessoas. Não somos nós que tiramos o Frei Gilson do ar. Não somos nós. É a grade de programação que tem que ser cumprida. Você quer mais água também? Não precisa, não.
a grade de programação tem que ser cumprida a risco. Por quê? Porque depois do Fredilson, tem vários programas para entrar, tem missa ao vivo, das 7 horas, depois tem Sorrindo pra Vida para entrar às 8. E se eu atraso o Fredilson, eu atraso toda a grade de programação. Isso. Então tá respondido, tá, Viu? gente? A gente tem isso mesmo. Nossa, foram 16 anos na TV e a gente tinha. Aqui eu entregava pra rede também, Então, né? lá nós também entregamos a rede nacional e internacional, então. Imagina o seu atraso. Eu vi Ainda tem fuso horário ainda. Exatamente. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar com a margem. E trabalhar ao vivo. É Trabalhar muito ao vivo bom, né? É uma adrenalina, porque ao vivo na Canção Nova é adrenalina. Por quê? Porque a gente não trabalha com profissionais de televisão. Por exemplo, a comunidade vem aqui, vamos lá, vai pregar lá. O cara nunca pregou na televisão, ele não sabe ficar embaixo da luz, ele não sabe que ele não pode andar, ele não sabe que ele tem que falar o microfone assim, não pode tirar o microfone para falar. Então tudo isso é uma graça que a gente tem, entendeu? Mesmo que explique, mas é tudo ali, né? Naquele momento. E é ao vivo, não tem como você tirar do ar, tem que deixar, entendeu? Aí você tem que postar a plaquinha, bota o microfone na boca, entendeu? Não anda, não sai da marcação da luz, porque tudo isso é TV, nós somos TV. Cada dia é uma emoção. Cada Eu dia falo é que uma assim, emoção. não é? Cada dia é uma emoção. Eu falo que, Esse- se eu pegar a carona aqui, eu tenho problema com TV. É fazer demais. TV ao vivo. Porque eu sou o luau. E a esposa, quando tá dirigindo o marido, como é que é isso? Meu Deus. Então, assim, o tempo vai mostrando, né? Mas eu ainda, por estar... Eu sou músico de palco, não sou músico de estúdio. Aham. Então, assim, é igual aqui, o podcast. Você vai. Na hora que achar que tá bom, o parte vai fazendo. Depois a gente vai fazer os cortes. Agora, a TV não. Você tem horário para começar. Se for dar um intervalo, tem que ser. E o que é que ele faz, às vezes, lá no ar que você já falou com ele 1000 vezes, ele ainda não entendeu? Faço brazices, né? Não, ele sai muito do enquadramento. Por eu pegar ele vai lá no né? meio, fala com o povo, ele desce, ele quer descer, ele quer ir lá no meio. Ele não tem como, ele tem que ficar paradinho ali no enquadramento, entendeu? Senão ele tem um quadrado pra sair. Eu falo pra ele, você tem um quadrado pra sair. Você viu que eu não tô aguentando aqui. Aí, se você sair desse quadrado, o câmera tem que ir atrás de você, igual o rato correndo atrás do gato, entendeu? Ou o contrário. E não pode Quando isso. você Porque... tem muito Aí quando ele recurso. faz isso, aí você, meu Deus! Não, aí o pessoal fala, Renato, tinha que ser o Braz, né? Igual eu acabei de gravar um programa com eles agora, passou até ontem esse programa. E ele não ficava quieto assim, sabe? Ele ficava mexendo na gaita, ficava mexendo no pé, mexendo não sei o que no instrumento aqui, enquanto o cara tava entrevistando o outro. E a câmera do preview nele. Aí o garoto falou assim, Renato, você tem que dar um recalmante pro seu marido, cara. Não para, não tem nem como jogar a imagem nele. Eu falei, Assim, cara, fazer o quê, né? eu posso dizer assim, eu sou hiperativo. Tá? Sou hiperativo e eu gosto de dizer isso porque a pregação convence. Se pegar a palavra de Deus aqui, eu vou convencer, tá? Aqui é a palavra de Deus. O testemunho arrasta. O testemunho embasado dentro de uma pregação, ele vai arrastar. Então, é minha verdade. Por exemplo, há uns anos atrás eu descobri na minha vida uma graça chamada TDAH. Então, assim... Meu marido trata... Eu já li um TDAH. pouquinho. Então, assim, você vai abrindo janela. Você tá aqui, eu vejo o que o editor lá dentro tá fazendo, a Renata tá falando, para que eu vou. Vai abrindo essa janela, certo? Ponto. A hiperatividade é comigo. Sabe aquele jovem? Eu sempre fui, desde pequenininho, não sabia como era isso. Até depois. Não é à toa que você toca sax, toca gaita. O que Sim. mais que você toca? Eu toco gaita, sax, flauta, eu toco violão, eu toco chofar. Então, assim, e como eu falei pra você que eu sou músico de palco, eu sou artista, digamos assim, livre, né? Então, eu não preciso na música, eu tô escutando a música, eu tô pensando qual instrumento vai ficar melhor ali. Se eu coloco um saxofone, eu tenho 3, soprano, alto e o tenor. Se a gaita eu tenho 12. E mais as outras 8. Você trouxe até uma. Eu aqui, trouxe não uma, trouxe? sim. Você vai tocar um pouquinho pra gente? Ela estava junto com a Bíblia, eu acabei colocando aqui, mas eu toco também. Mas parece que, acho que o que encanta mais é o sax. As pessoas gostam, Olha, tocam mais no coração das assim, pessoas. Tem uma graça, tem gente que gosta da gaita, tem gente que gosta da flauta, tem gente que gosta do saxofone, o saxofone, ele tem todo um romance. E você toca alguma coisa? Nada. Sino. Nem canto nada. Não, Renata. Toca sino, corda de sino. Então é isso que eu falo. Então, pra mim é difícil ficar na Então, TV. o TDAH acabou abrindo também Foi a muito sua bom. vida, Pra né? mim foi Assim, pra sua profissão, tudo isso também, né? Porque Também eu tô abriu. sempre pensando, por exemplo, tô cantando uma música, pensando se o povo tá gostando, ver qual que eu vou cantar a próxima, para não perder a unção e não perder a veia artística. Aí com isso ele não vê o tempo da TV, Aí ele vai não olha a embora, plaquinha, vai não embora. vê nada, entendeu? Aí as meninas Já teve que cortar ele do ar? Já, Não, já, cortar não. não, cortar não, mas cortar já- no ar não, mas já dá mas já- aquele... é.
E você ouve, você entende quando ela fala pra Não, você? eu não trabalho diretamente com ele. Não, Eu tô na suíte e quem trabalha é a produtora. E quem, quando passa pra ele atende? Mas eu tenho uma graça de... Eu sou pouco de TV, né? Eu tô pouco na TV. E quando eu estava, eu era sempre... Estava no fundo, né? Então, algumas vezes, agora eu tenho entrado mais, animando. Estando mais à frente. E aí você vai aprendendo a lidar com a situação, né? Por exemplo, eu falo, minha filha, quando estava diretor, me cobra, mostra a placa, faz cara de ruim para mim, porque aí eu vou entender. Eu preciso, o TDAH precisa de norte, eu preciso de lista. Você pega meu telefone, tá aqui embaixo. Aí o que acontece? As meninas trabalham comigo, eu como Você tem suas listas de compromissos, de tudo? Se não tiver lista, aí as vai. As meninas estão lá no palco, eu sou a diretora. Então elas, tipo assim, acho que são meio que submissas a mim. Renata, como é que eu vou tirar seu marido? Como é que eu vou falar? Fala o que você tem que fazer. Vai fazer. Não tem problema ser meu marido. Tem que obedecer. Faz o que tem que fazer e acabou. Então, assim, e como é que vai ser esse projeto dessa missão, dessa evangelização em casal? O que aconteceu? Ano passado, até então, aquilo que eu falei com vocês nos bastidores, nós decidimos em comum que eu iria abrir mão de sair, de pregar, de sair em missão, para poder cuidar da minha filha. Por quê? Porque eu não tenho uma rede de apoio. Eu não tenho mãe, não tenho irmã, não tenho tia, não tenho ninguém lá. E lá todo mundo é assim. Ninguém tem essa rede de apoio. Você trabalha muito, né? Você trabalha muito, muito, muito. Então, eu precisava cuidar dela, eu precisava ter uma... Então, vocês têm a Sofia, que hoje tem quantos anos? 17. Então, o que aconteceu? Ano passado, foi a primeira vez que nós saímos de casa para poder pregar juntos, para poder fazer uma missão juntos num cruzeiro chamado Cruzeiro Católico. Nós ficamos uma semana em alto mar, pregando no cruzeiro, fazendo show, pregando na pregação. Aí o que aconteceu? Seus pais foram? Foram, Vanessa? os pais da Vanessa foram. Que foram, legal! Então, isso assim, para mim foi uma libertação, porque eu sempre tive muito medo de ter que deixar ela para poder fazer isso e aquilo me acusar, eu me auto-acusar que eu estava largando minha filha. Você se cobrava? De cobrar. Mulher cobra já demais, né? Como minha mãe veio, chamei minha mãe veio, ficou lá com ela e tal. Minha mãe falou assim, Renata, a Sofia é muito tranquila, ela já tá grandinha e tal, não sei o que. Eu falei, não, mãe, mas vamos esperar mais um pouco. E esse momento desse cruzeiro deu tão certo, a gente deu tão certo lá, que eu falei, acho que está na hora, acho que é Deus chamando a gente. Porque até então eu não aceitei nunca ir com ele a lugar nenhum. Não aceitava deixar ela em casa, nem com minha mãe vindo, não deixava. E até a própria infraestrutura, porque eu sou... A minha linha de evangelização, até 1 ano, 2 anos atrás, era muito assim, evento bem base de paróquia, viagem longa, pegar o carro. Eu falo que é ministério mochila nas costas, é colocar tudo na mochila, jogar para dentro e ir, rodinha nos pés e rodar. Então, assim... A realidade é a infraestrutura, tudo muito longe. Como a Renata falou, Sofia, sempre nossos parentes não estão muito lá perto, né? Então, assim. Então, hoje, vou deixar a Sofia ainda para uma estrutura ainda que não daria para acomodar vocês dois de uma forma, né? Que você até gostaria e tudo. Exatamente. Sair sozinho era mais fácil, né? Mais fácil. E Então, agora ela está uma jovem já, né? E esse ano a gente tem feito, assim, graças a Deus, a gente tem migrado por uma área, assim, eu tenho feito shows também. Hoje eu tenho uma empresa, que é a minha agência, segundo ela, a agência que é a empresa que administra o Braz Oz. Né, o artista Braz Oz. A gente faz eventos corporativos, eventos de prefeituras, porque hoje nós temos uma graça. A música católica começou a ser entendida como a música cristã evangélica já está há muito tempo. Né? Então, hoje, o pessoal está entendendo, tem muitos artistas bons na Igreja Católica que está rodando muito, as prefeituras estão contratando. Eu vou fazer agora o Luau, um projeto de evangelização, vai ser um show artístico. Com a Prefeitura de Linhares, patrocinado pela Prefeitura de Linhares. Estou fechando agora Guriri, também no verão, entende? Então, assim, está tendo muito isso. Com isso, eu falei, Renata, a gente vai fazer assim, eu vou fazer 1 ou 2 eventos desses por mês, e a gente pode começar a fazer a experiência de fazer um evento, um evento mais maduro, falar para casais. Para falar para casais. Tem uma comunidade que quer fazer um encontro de casais, uma paróquia quer fazer aqueles encontros de casais. Agora eu acho que eu estou segura para poder fazer isso, entendeu? Entendi. Porque primeiro eu tive que ter a experiência, que foi nesse cruzeiro que a gente fez, e deu super certo. Vai ter um próximo cruzeiro? Vai ter agora em janeiro, mas a gente não vai esse eu não vou, porque infelizmente eu bailei a minha agenda, não bateu a agenda. Tá. Mas o Brasil vai há anos, eu nunca tinha ido também. Mas essa é a ideia, a gente começar a fazer algo juntos, né? Isso. E pregar com a vida. Pregar com a vida, porque... Claro. Porque o que acontece? Quando o casal ele sai em missão, ele tem que deixar a sua casa missionária em pé. Porque não adianta a gente ir para lá falar uma coisa, está tudo desmoronando aqui atrás. Isso aí não é pregar com a vida.
Então, eu acho que naquele momento que eu estava vivendo, eu não ia ser 100%. Porque eu não ia estar sendo coerente com aquilo que eu prego. Que você tem que primeiro... Minha maior missão hoje é ser mãe. É minha maior missão. Depois vem ser mulher, vem ser missionária mesmo, mas a minha maior missão que Deus me deu foi cuidar da minha filha. E eu precisava exercer ela com maestria, entendeu? Então, eu não ia poder sair daqui deixando minha filha para trás e falando uma coisa que eu não vivo. Eu acho isso incoerência. Hoje, eu acho que eu já estou pronto para isso. Por isso que a gente, esse ano que vem... Se Deus quiser, as coisas têm que ir com calma também, não dá para fazer de uma vez assim para outra. A gente resolveu que a gente vai poder sair mais agora em casal, entendeu? Porque isso é uma coisa que é natural. As pessoas lá na comunidade acontece isso. As crianças vão crescendo, a mulher vai saindo com o marido. E até nos meus próprios shows também, momentos de testemunho, uma coisa dentro dos eventos mais linkados a... não esses eventos grandes, esses eventos grandes no sentido de público, né? Desses eventos de prefeituras e tudo mais. Por exemplo, vamos agora vir num evento de paróquia. Nada impede Renata ir comigo, no meio a gente dá um testemunho. E outra coisa, minha Sofia também já está inserida, porque a Sofia já vai pro Luau, ela Sofia trabalha já é assessora. É isso que eu ia perguntar. Como que a Sofia cresceu nesse ambiente? Cresceu nesse ambiente. Ela trabalhou na televisão por 14 anos, apresentou o Cantinho da Criança por 14 anos. Ela começou a fazer o Cantinho da Criança há 1 ano e meio. Ela começou fazendo um clipe no Cantinho da Criança, depois foi para frente das câmeras, foi ser apresentadora. E foi até os 14 anos. Chega aos 14 anos não tem mais como ser, né? Porque você não tem como ficar vestindo a menina de 14 anos com xuxinha. Então, chega nessa fase, aí vem a outra geração da comunidade para assumir. Ela foi até os 14. E depois que ela saiu, o que aconteceu? Ela pegou muito know-how com câmera. Ela, cara, se ligar a câmera aqui, ela dá um show. Entendeu? Ela é muito bem articulada. Ela não tem medo de câmera, não tem medo de cenário, não tem nada disso. E ela foi para os bastidores dele. Ela começou a fazer as mídias sociais dele, começou a fazer a agenda dele, começou a ajudar a fazer a agenda dele. Hoje ela trabalha no administrativo comigo. Ela, vou dar um tempo de tal. E ela tá se achando assim, tá se achando a vocação dela mesmo, né? Começa a faculdade, 2026 agora, né? E ela já Mas ajuda, ela foi criada, né, nesse meio. Mas ela nesse tá meio dentro. de TV, nesse meio de show, nesse meio de... Tudo isso ela domina muito bem. Nossa, isso deve ser, assim, uma graça, né? Porque, como você falou, você teve que estar ali do lado dela, né, o tempo todo. E isso é uma coisa muito importante que você falou. Não adianta a gente sair, pregar, servir e a nossa casa está desmoronando, isso, né? Porque, pelo menos, nesse tempo que ela estava na TV, eu tinha que dar todas as assistências para ela, entendeu? Eu tinha que levar ela camarim, levar ela para camarim, levar ela para... esperava ela chegar para dar gravação. A gravação ia lá buscar ela, eu tinha que estar em casa para esperar ela chegar. Isso é um suporte que a gente dá para ela, né? Porque ela precisava de mim ali naquele momento, entendeu? Tem a escola, né? Conciliar, né? A escola, levar para a escola, eu ficava na escola. Então, eu tinha que ser essa mãe. Alguém tinha que fazer isso por ela. E eu decidi que queria ser eu. Então, assim, hoje eu acho que a Sofia está muito bem encaminhada. Não é porque é minha filha, mas é uma menina de ouro. Não dá trabalho nenhum. Todo mundo gosta muito dela. Todo mundo que conhece ela gosta. É uma menina muito doce. Mesmo. Mas é porque... Não é porque é filha de consagrado. Isso aí qualquer pessoa pode ser. Mas é porque nós optamos lá em casa. O Bryce fala uma coisa. Tem coisas que são inegociáveis. São de valores inegociáveis. Que valores são esses? Valores inegociáveis. Cortar lá em casa, por exemplo, que eu penso assim, porque eu vivo em casa, eu falo assim, olha, você pode vir na sua casa. Por exemplo, Sofia, eu falei para ela, no meu livro Luau, eu tenho tudo isso narrado. Por exemplo, eu não comungo, tá? Eu vou levantar polêmica, hein? Tudo bem, fique à vontade. Eu não comungo com um jovem que ainda mora, você tem filhos, né? Tem. 3 filhos. Qual a idade dos seus filhos? 10, 13 e 15. 10, 13 e 15. Então eu falo assim, minha filha, quando você mora na minha casa, na nossa casa aqui, você nem precisa nem me amar, mas tem que respeitar. O amor vai vir depois, você entender o respeito. Então, por exemplo, eu não negocio, assim, olha, tatuagem, tá bom. Sua mãe tem, quando ela veio, ela já tinha feito, depois não faz mais. Falei, eu não vou negociar, minha filha. Quando você sair da casa do papai, quando você entender que você tem a sua casa, você é emancipada, aí você vai fazer a sua vida o que você quiser, que eu não vou poder mais ser seu dono. Agora, enquanto você mora aqui na casa do pai, é assim. É inegociável. Comungo dessa mesma coisa. Que bom, eu falo. Comungo então, dessa mesma opinião. Falo, o dia que você pagar suas próprias contas, o dia que você pagar suas próprias fazer... contas, o dia que você vê, aí sim você está emancipado. Então, minha filha, é inegociável música pornofônica aqui em casa. Funk, é inegociável. É inegociável você fazer uma festinha e se chapar. Não, você pode chamar os seus amigos e encher a casa aqui de gente. Agora, não vai rolar ninguém tomando todos aqui dentro de casa. Não vai. Bebida alcoólica porque em casa não entra. Não vai.
tá? Então, esses valores, música pornofônica, eu não vou deixar minha filha no baile na favela. Valores negociáveis, são valores. E não é porque é canção nova, é porque é valores cristãos, são valores, moral, ética, é caráter. Verdade. Então, assim, a gente sempre ensinou ela, onde Jesus não pode estar, não é lugar para você. Não é que ele não pode estar, onde Jesus não é bem-vindo, eu não sou também. Nós também não somos. Então, assim, Jesus, não sou bem-vindo, eu não quero uma bebedeira. Eu sempre faço isso, pergunto assim, o que Jesus acharia? E não precisa fantasiar, fazer aquele mundo assim de aleluia. Não, a coisa é prática, aquilo que você falou. Enquanto você não pagar suas contas, não dá. Você tá, então a gente vai devagarzinho. E pode ter certeza que quando você largar a casa do papai, dos pais, seu pai, eu falo com ela, eu sou muito próximo de Sofia, né? Falo, mesmo você fazendo algumas coisas desses valores que eu não negociava quando você era menor, eu vou até aceitar, mas não vou concordar. Aceitaram? Eu posso aceitar algo, por exemplo, Vanessa. Vanessa é como se fosse uma filha do coração. Volta e meia ela me pede uns conselhos, eu falo, Vanessa, é isso, isso e isso. Ela mesmo não sendo minha filha, se ela me pedir um conselho, eu vou fazer isso, não, você pode fazer, eu vou até aceitar, mas eu não vou concordar. Então, esse é o livre-arbítrio, é o meu caráter. Né? Eu tomei isso como regra de vida. Então, assim, o que eu não quero também para mim, eu falo para os jovens filhos das pessoas que acabam indo. Então, isso é um conteúdo muito cristoativo. Quando você passa isso com veracidade, e é isso, eu não negocio. E para isso a gente tem que viver isso. Se a gente não viver, não tem como cobrar isso deles. Você não vai conseguir viver 100%. E às vezes, assim, vocês estão muito mais ali, vivendo aquilo. Eu estou nesse mundo aqui, né? E também fazendo, né, toda essa reflexão da minha vida. E às vezes eu vejo as pessoas assim, nossa, que estão ali, né? Vão à igreja, vão tudo. E às vezes eu vejo elas compactuando com essas músicas que não são adequadas, com esses ambientes que não são... Isso eu entro em conflito, eu falo, meu Deus... Aí eu fico assim, será que eu estou julgando demais? Será que eu estou... de cada um, não tem jeito. Não, mas você não está julgando, mas... eu posso não concordar. Não pode, claro. Você não precisa concordar. Não, eu não... Exatamente. Você não vai botar o dedo na casa dos outros e falar, seu filho está fazendo errado. Isso não. Mas você fala assim, gente, isso eu não concordo. Eu sou assim, se me pede opinião, quando a pessoa é muito próxima a minha, eu vou cuidar, eu vou ser cão-pastor do meu irmão. Então, não, se eu ver, por exemplo, eu falo da Vanessa, eu tenho ela como uma filha, né? Uma filha, assim, essa vez pequenininha, né? Se eu ver que, Vanessa, isso aqui não tá legal para você, o seu pai gostaria? Seu pai aprovaria? Você tem, assim, liberdade para chegar até a pessoa. Não precisa nem a pessoa vir te perguntar. Não, eu tenho. Você tem liberdade. Me sinto essa liberdade. Se eu tiver, assim, eu não vou chegar num cara estranho, mas é a minha vida. Tudo bem. Agora, se for uma pessoa que faz parte do meu nicho, no encontro que eu estiver pregando... Você vai falar. Eu vou falar isso. Eu vou estar tudo dentro dessa área, dos meus valores inegociáveis. E eu não estou julgando. Não, peraí. São Francisco, diga quem tu andas que eu direi quem tu és. A palavra de Deus é concreta. Não dá para ser servir dois senhores. Você está fazendo teatro. E de teatro eu já fiz muito. Shows eu já fiz muito. Não, eu faço evangelização. E o que é evangelização? É levar Jesus e apresentar a boa nova que ele veio nos proporcionar. Uma mudança de vida. Como que eu vou mudar de vida se eu vou no... Chega a arrepio. Como que eu vou mudar de vida se eu vou na Canção Nova, eu vou na comunidade X, ou eu faço um encontro, tenho um retiro, sou batizado no Espírito Santo e continuo ainda... Você quer ouvir funk? Vai ouvir funk. Mas não vai dizer para você agora, você é uma pessoa que está no caminho reto de Deus. Eu sou um cristão, porque para ser cristão custa. Tem que haver renúncia. Se não tiver renúncia, não é verdade. Custa. E você recebeu muita... As pessoas foram Muitas, até hoje. Até hoje? Depois desses anos todos? Inclusive, o tempo todo. Ninguém está pronto. Ninguém está pronto. E o que as pessoas causam estranheza? O que causa mais estranheza nas pessoas? Não é que as pessoas estranham. Elas, por exemplo, vou tirar... por algumas pessoas que são muito próximas de mim. Elas não veem isso como uma coisa saudável em mim, entendeu? Elas acham que eu posso até ter fugido de alguma coisa aqui há 21 anos atrás, entendeu? Mas hoje eu não fujo mais. Eu não pode me julgar por 21 anos atrás. 21 anos atrás era uma Renata, que saiu daqui praticamente, não fugi de nada, da polícia, de nada, mas eu estava fugindo de mim, do que estava fazendo mal a mim. Só que hoje isso não me faz mal. Então, você não pode me julgar por aquela atitude que eu tive há 21 anos atrás. E as pessoas ficam querendo trazer essa Renata de lá de trás, né? Onde está a Renata?
Porque não tem como, quando você encontra com Jesus, quando você tem um encontro pessoal com Deus, não tem como você ser a mesma pessoa mais. Não tem como. Não tem como você fazer as mesmas coisas, você agir do mesmo jeito, você compactuar com algumas coisas. E isso causa estranheza. Isso causa, muitas vezes, comparações. Ah, mas antes você era assim, por que hoje você não é? Porque hoje eu não sou mais outra pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa de 21 anos atrás. Hoje isso aqui não me convém mais. Então você tem que ser firme naquilo que você decidiu. Se eu decidi 20 anos atrás a mudar, por que eu vou ter que voltar só para agradar a meia dúzia? Eu vivi algo assim, uma vez uma pessoa jogou para mim, Braz, pô, mas você virou... Vai, fala. Não, você não quer ir num show, ali é um pagode. Ela tava assim, cara... Aí eu lembrei de um jovem, uma vez uma menina. Eu atendo assim, bem... Nos grupos de jovens, assim, Braz, tio, né? O tio, é porque... Fala, minha filha, né? Então ela falou assim, é porque eu não tô conseguindo... E eu vejo isso minha filha hoje, né? O mundo é cruel, né, Thaís? Cruel, machuca mesmo. Porque, ou seja, a menina estava se martirizando porque ela era virgem, porque ela não bebia, porque ela não fumava, porque ela não estava compactuando com as coisas das coleguinhas dela, né? Eu tenho um menino que toca comigo, casou agora, eu sou padrinho de casamento, João Abreu, né? João Abreu, um menino também novo, esse é meu testemunho. Qual é o seu testemunho? As pessoas dizem, eu não tenho um testemunho. Aí chega esse cara que tá oprimindo. Eu falei assim, minha filha, você vai fazer o seguinte, vai chegar para sua amiga que está tipo, tem que ficar, tem que transar, tem que. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, se eu quiser fazer tudo que você faz, eu faço amanhã. Eu posso beber, eu vou fumar, eu posso tirar, tal. Isso. Mas você consegue não fazer, como eu estou não fazendo? Essa é a pergunta. Então, isso gera a veracidade disso, a verdade, gera eu falo que é assim, o mundo contamina, você contagia, Cristo contagia. Quando você é contagiado dessa forma, o Espírito Santo vem de tal forma, como é uma autoridade tão grande, que é uma autoridade do alto, não é uma autoridade de faculdade, não é uma autoridade de curso, é uma faculdade de vida, de decisão de vida, é uma autoridade cristológica. Que vem de Cristo, do Espírito Santo. Principalmente quando você já passou por tudo isso. Então você fala, não, mas você fez isso. Eu fiz. Quem muito pecou, muito foi amado. Muito foi perdoado. Então, mas vamos lá, eu volto. Eu posso fazer tudo isso que você está falando aí, mas você consegue fazer isso que eu estou fazendo? Eu até falo, você consegue. Não por você mesmo, mas que tal fazer a experiência? Todo mundo que fez o que nós, por exemplo, a experiência que você faz. Nós fizemos, sabe quanto custou naquela época e quanto custa o dia a dia. Porque todos os dias a gente tem que lembrar da decisão que nós tomamos. Tem um preço a pagar e nenhum preço paga. Tem um preço a pagar e nenhum preço paga. Nenhum preço paga. Não tem dinheiro que paga. Porque aquilo que você fez, não dá mais, como o senhor fala, não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Não tem como voltar mais atrás. E a chancela de Deus já foi tomada, já foi dada a você. Se você voltar atrás, é porque você não merecia nem a chancela de Deus. Eu conheço pessoas que começaram a fumar, se arrependeram, pararam. Pessoas que começaram a beber, se arrependeram, pararam. Viveram uma vida desregrada, se arrependeram, pararam e voltam. Agora, pessoas que fazem uma experiência com o nosso Senhor, pode até se arrepender, pode sair, mas se arrepende e volta. Se arrepende e volta. E outra coisa aí, nós nessa missão que o Braz tem, você não tem noção como que a juventude está machucada. A juventude está muito ferida mesmo. Por causa desse imediatismo que existe hoje no mundo, entendeu? E a gente fala assim, as pessoas vão lá fora, estragam, e depois vem aqui pra gente tentar consertar. E quando a gente vai consertar, é muito mais doloroso do que quando faz. Eu falo, reformar uma casa é muito mais difícil que construir uma casa nova. Mas Deus, ele não trabalha com reforma. Deus não recicla, Deus restaura. E a arte de restaurar é tornar original o que de alguma forma algo desoriginalizou. E é então, muito difícil, muito delicado, né? O pecado desoriginaliza... E tentar levar esses jovens a não pecar, né? Assim, a não destruir o que eles têm de bom. Ou então, que se eles já destruíram, eles verem que eles, mesmo assim, são amados por Deus. E eles podem não mais voltar a fazer aquilo. E tá tudo bem, o que você fez, tá feito, acabou. Deus já te perdoou, tá tudo bem. Agora daqui pra frente, vai, não peques mais, anda de cabeça erguida, não liga pro que vão falar, não liga pro que vão te julgar, porque Deus já te perdoou. Se Deus já te perdoou, acabou. Não tem perdão nenhum maior do que o de Deus. Ninguém precisa te provar nada. Não dá ouvido, né? Ninguém precisa validar em mais nada, porque Deus já te validou. Eu posso dizer para
você está acompanhando nós aqui no podcast, não sei de onde, né? Uma frase que eu vivi muito e prego. O seu passado não vai definir o seu futuro. Nem sempre. O seu passado não precisa definir o seu futuro. Né? Deus restaura, Ele torna original. E quando você é restaurado, você tornou original, ou seja, vai zerar. Isso acontece na confissão. Quando você se arrepende mesmo, zerou, acabou, aquela culpa não foi. Ele levou sobre si as nossas culpas na cruz. Ele redimiu as nossas dores, as nossas machucaduras, as acusações foram tudo com Ele. É vida nova, e vida nova é vida nova. Então assim, Vivi, Braz, mas você fumou, bebê, cheirou? Sim. E eu quero dizer para você, eu não faria de novo. Agora, tudo que eu fiz por esse aqui, eu faria tudo de novo. Eu largaria tudo de novo, porque uma vez esse amor aqui não é um amor que se compra, é um amor gratuito. Você ganha e passa a ser o seu maior tesouro. E onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Vocês conviveram, né, com o Padre Jonas, com o Padre Léo, com o Padre Rufus também, né? Qual foi o maior ensinamento que eles deixaram assim para vocês? Para mim, o maior legado que esses 3 ícones de Deus deixou para mim foi a humildade. Porque eu nunca conheci na minha vida uma pessoa mais humilde que o Monsenhor Jonas. É mesmo. Ele exalava humildade e santidade, porque a santidade dele vinha da humildade dele. Se ele chegasse aqui, ele ia pedir desculpa para você e falar assim, vou falar uma coisa para você, você é bobinha, me desculpe chamar que você é bobinha, mas você é uma bobinha. Você não acredita nisso que o povo fala. Bobão, não. me desculpe. Bobão. Tipo assim, e o Padre Léo, a autenticidade dele. Tinha uma pessoa mais autêntica que ele, não queria nem saber. Ele falava o que tinha que falar, ele falava. E imagina, Renata, quando eles 2 forem canonizados. Então. Isso é a nossa vai oração, ser algo né? assim. Nossa, vai ficar assim, vocês, né? Vão ficar aí quem conviveu com eles, né? E o Padre Rufus, o silêncio. É. Ele era um homem de silêncio. Mas o silêncio dele falava por milhões de pessoas. Só o olhar dele já... Eu tenho esses 3 padres, gente, realmente o que você falou aí é uma graça. Para mim, os 3, para mim, Braz, na igreja, esses 3 são santos. Eu convivo com a santidade deles. Essa santidade que contagia. Né? O Léo, isso eu faço minhas palavras da Renata, né? Chamo de Léo. A autenticidade daquele cara. Então, se o Padre Léo estivesse vivo hoje, não podia estar pregando, né? Porque ele não ia ele era muito autêntico, nossa, né? Eu fico assistindo, aí eu posso pro meu marido e falo assim, olha só aí, Marcelo, ele falou isso. Eu falei, falou isso. Falou mesmo. Hoje seria meio difícil. Hoje seria meio difícil para ele. Ele não conseguiria. Não se conseguiria. A humildade do Padre Jonas. O Padre Jonas era sábio, o Padre Jonas era músico, o Padre Jonas era poeta. Mas aquela voz doce dele. Só que ele sempre assim, querendo que os filhos dele fossem maior que eles. Tempo todo. Que ele, né? Padre Rufus. Eu peço a Deus que me dê a oportunidade de ver uma pessoa com tanta autoridade no nome de Jesus. Eu nunca vi. Autoridade dentro do Ministério de Cura e Libertação, e esse também é o meu ministério. E eu já vi aquele homem fazendo o exorcismo comendo uma maçã. Uau. Tá na hora do lanche, o cara tem uma manifestação ali, ele comendo a maçã, tira a maçã assim. Cara... Uau! Caramba! Assim, realmente, você falou algo que às vezes nem nós não damos conta, né? Nós tivemos... Eu peço a Deus essa graça. Próximos, eu né, já falo. Santos, eu já falo humanamente aqui, né? Eu convivo com pessoas santas, pessoas assim, para mim não tenho, Braz, não tenho dúvida nenhuma da santidade desse, são outros, tantos outros, né? Que a gente vê por aí. Mas você falou desses 3. Eu fico pensando, cara, a pessoa. Agora teve o Guido que está sendo no processo, né? Tem o nosso novo mais santo jovem aí, né? O Carlos Acutis. Então, assim, imagina as pessoas conviveram. Cara, eu convivi com ele, aquele santo ali, eu convivi com ele. Eu vejo os documentários do Carlos Acutis, né? Era uma pessoa normal, como todo mundo. E ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande. Você conviveu com ele, o que você herdou dele? O que você aprendeu? Essa frase vocês vão ouvir, devem já ouvir, né? Essa também. Mas é muito legal, porque falar para Renata, eu fui no Amapá esses dias agora, há pouco tempo, e aí lá, assim, interiorzão mesmo, interior do Amapá, você vai de barco praticamente. E aí uma pessoa já falou assim, Braz, como é que era
estar perto. Eu vi que na televisão você já esteve perto do Padre Léo, do Padre Jonas. Como é que é estar perto deles? Eu falei assim, meu Deus, olha só essa pergunta. É uma responsabilidade, né? Pois é. Porque o que eu sempre faço isso para mim, o que eu herdei desses homens que eu tanto admiro? Porque para a gente estar aqui fora, a gente já tem essa admiração. Imagina, é que vocês eram tão comuns, né? Pra gente era uma coisa, né? é aquilo que eu te falei, né? No cotidiano a gente acaba se acostumando, porque era muita proximidade, mas a gente sempre que eu tive com o Monsenhor, eu nunca me acostumei. Nunca. Porque, cara, quando aqueles olhos verdes olhavam pra gente assim, Ele sempre tinha uma novidade. Os Padre Jonas não tinha olho azul, era verde. Uhum. Ele olhava, ele nunca olhou, deixou de olhar no seu olho. Ele sempre que falava com você, era só você que tinha ali. Podia ter milhões de pessoas. E para ele era só você ali. E ele te dava toda a atenção que ele tinha, toda a atenção. Ele ouvia cada palavra que você falava. E outra coisa, ele chamava cada membro pelo nome. É? Pelo nome. Ele lembrava o nome de todos. Nome e filho. Se ele fosse falar com você, Thaís, minha filha. Renata, minha filha. Braz, meu filho. O tempo Era todo. sempre assim Que mesmo. coisa. Olha, eu ficaria mais tempo, mas eu sei também. que vocês têm outros compromissos aqui, já agradeço demais. E bom, como você está com a sua Bíblia aqui do lado, me dá um pedido aqui, de pedir para você tirar uma palavra para a gente encerrar esse momento da nossa entrevista, se for possível, né? Sim. Quero dizer que nosso estúdio está de portas abertas. Quando estiverem por aqui, quiserem passar, contar mais novidades, quero saber sobre esse ano de evangelização em casal. Aí vocês voltam e me contem. Tá bom, pode ser? deixar, pode deixar. Quando eu entrei aqui no estúdio, eu peguei minha Bíblia ali, peguei a palavra, né? Peguei o crucifixo. Esse crucifixo é exorcizado, Padre Rufus. Olha. Tem tempo que ele acompanha comigo. E, engraçado, Deus já me deu a palavra. Eu deixei, uma hora vai ver o que ele quer. Eu chamo de a excelência do ministério de Jesus. Né? Tá em São Mateus, no capítulo 4, versículo 23. Mateus 4, 23, seguinte. Dizia que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa nova do reino e curando toda espécie de doenças e enfermidade do povo. Sua fama também se espalhou por toda a Síria. Levavam a eles todos os doentes, sofrendo de diversas enfermidades e tormentos, pessoas epiléticas, paralíticos, e ele os curava. Amém. É a palavra Evangelho de Nosso Senhor, né? A palavra de Deus. Isso continua acontecendo hoje. Jesus percorria a Galileia, ele está percorrendo Vila Velha, Vitória, está percorrendo aonde você mora, você que está ouvindo nós aqui. Ele anunciava a boa nova, ele continua anunciando através dos seus filhos. Aqueles que se fizeram, os cristãos são os descendentes de Cristo. Então, eu tenho que tomar posse disso. Jesus está falando agora para você que está ouvindo, está assistindo o nosso podcast. E ele também quer curar toda espécie de doença e enfermidade. Posso colocar na minha oração? Ele os curava e ele continua curando. Ele continua passeando. Basta ele encontrar, ele diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que permitiu vou entrar e você cear com ele. Então Jesus quer te visitar. Eu não sei qual é a sua doença. Ela pode ser física, ela pode ser emocional, ela pode ser, existe espiritual. Agora, Senhor, vem comigo. Aquele que tu amas e ele ama. Aquela que tu amas está sofrendo, está enfermo. E ele vai fazer o quê? Ele os curava. Ele vai te curar. Basta acreditar. Nós, eu, Renata, Thaís, se emociona. Gente, sim, porque isso não é emoção, isso é contagio. É o Espírito Santo. Basta acreditar. Eu posso dizer, Thaís, e posso dizer para você que está em casa, desses quase 30 anos, Comunidade Canção Nova, 25 anos de noite percorrendo pelo Brasil e pelo mundo, já rodei o Brasil praticamente todo, faltam 2 estados só, vários países do mundo, fazendo isso aqui, levando a palavra de Deus, dizendo que ele cura. E eu já vi essas curas, eu já vi milagres acontecer diante dos meus olhos. Por quê? Virão muitos, virão novos que farão as minhas obras e farão maiores aquelas que eu faço, em meu nome. Então, pelo nome de Jesus, que você... Thaís, não existe ninguém perfeito e não existe ninguém totalmente curado. Todos nós temos aquilo que precisamos. Apresente ao Senhor
Temos no Senhor aquilo que nós precisamos. A medicina existe? Ótimo. Honre o médico, diz a palavra de Deus. Psicólogo, sim, existe tudo. E Deus pode falar nessas pessoas. Mas o impossível, aquilo que os homens... O que é impossível aos olhos e mãos humanas, é possível a Deus. Uma libertação, um vício, uma cura, uma doença. Eu acredito em milagres. Esse aqui é a minha... reflexo. Essa é a excelência do ministério de Jesus. Ele os curava. Quem? Agora, quem ia até ele. E quem não ia? Quem era levado. Aqui diz que o povo levava. Levavam a ele toda a espécie. Então, quem você tem levado para apresentar a Jesus? Fica ótima pergunta para a gente. Obrigada, Renata. Obrigada, Braz. Do coração. Quem quiser conhecer o trabalho, quiser fazer contato, pode entrar pelas redes sociais, né, do Braz. Telefone. A gente pode deixar aí. Vou colocar tudo aqui na descrição. Tá certo. Tudo aqui para o pessoal entrar em contato. A Vanessa tem também todos os nossos contatos. E a gente vai deixar aqui também. Meu Instagram é Braz Oz, redes sociais, Instagram, TikTok, Renata Oz. tudo Braz Oz. Tá tudo lá. Tudo lá. Obrigada. Deus abençoe. Ficaria a tarde toda. Eu também. A Vanessa está ali preocupada, que se deixar, a gente vai ficar aqui. A gente vai. Foi um prazer. Um prazer foi todo meu receber vocês. E eu te espero no próximo episódio.